Boa noite a todos. Vamos ler a nossa reflexão do dia, abrindo por acaso o livrinho Sementes de Sabedoria. Não, Sementes de Felicidade, desculpa. As conquistas do íntimo alteram o seu desejo. O plano de Deus para você depende de como você age com os outros. Se amorosamente atrai os benefícios da paz, nada lhe faltará. A entrega do coração aos pensamentos nocivos agrava e sobrecarrega o plano de sua vida e faz aparecer a dor. Nada para no universo, nem você. Caminhe para frente, construindo um destino de alegria e paz. O destino de felicidade surge das boas ações de cada dia. Então peço para todos que estão conosco presentes ou virtualmente, que fechem os seus olhos e nesse momento se conectem com o alto. Agradecemos a semana que tivemos e já aproveitamos para agradecer a nova semana que está se iniciando. Pedimos sempre a presença de Deus na nossa vida, que tenhamos uma semana carregada de luz, amor, sabedoria, paciência, saúde. Pedimos também que essa luz maravilhosa que está conosco nesse instante, que é dentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, que levem essa energia boa aos nossos familiares, aos nossos amigos, à nossa cidade e ao nosso país. Também adentre hospitais, asilos, orfanatos, presídios. E que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor estará sempre conosco, nos levando sempre ao melhor caminho. Que assim seja. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na primeira parte, capítulo 2, onde Kardec tece comentários a respeito do temor da morte. Todos os seres encarnados possuem a noção, maior ou menor, da existência acerca da realidade espiritual e de que a vida eterna, que a vida material de agora não é a única e nem a definitiva. E a intuição da imortalidade é mais generalizada do que a crença em um nada. Todos os espíritos, todos os indivíduos que estão encarnados, de alguma maneira eles possuem a informação acerca da realidade espiritual, seja através das religiões, seja através das suas culturas, seja através da convivência em comunidade. Em algum lugar, nós encontramos essa informação. De alguma forma, essa informação chega até nós. Todos os seres encarnados têm uma noção maior ou menor acerca da realidade espiritual, acerca da espiritualidade. Da mesma forma, nós somos instruídos também acerca de que a vida que nós estamos envergando, a vida material que agora nos sustenta, ela não é única e nem definitiva. De modo geral, todas as pessoas possuem essas informações da realidade espiritual e da brevidade da vida material. Para que isso possa fazer algum sentido, mesmo que num primeiro momento a pessoa estranhe a informação, né? Digamos que alguém nunca ouviu falar nisso, o passo seguinte é imaginar que se existe uma realidade espiritual, se existe uma vida depois da vida material, é sinal de que nós, mesmo que o corpo acabe, mesmo que o corpo sucumba, é necessário que alguma parte de nós continue vivendo, é necessário que exista alguma coisa que não sucumbe à morte. É necessário que alguma parte de nós sobreviva, porque senão, do que serviria uma vida posterior? De que serviria uma vida depois, uma vida espiritual? Então, se existe essa realidade, existe uma imortalidade. Existe alguma coisa que fica viva depois que o corpo não está mais vivo.
E isso é uma lógica, isso é um fato, acompanhado da noção maior ou menor da existência dessa realidade. O Cristo, o nosso Cristo, o Cristo planetário, o Cristo do planeta Terra, ele falou com todas as letras, ele disse assim, eu vou primeiro, mas eu vou preparar um lugar. E vou aguardá-los. Então, se ele vai primeiro e se ele vai preparar um lugar, ele está falando de um lugar, de uma situação, ele está falando de uma outra realidade, ele está falando de alguma coisa que vai nos esperar, e essa coisa existe, e o Cristo vai estar lá. Então, essas noções básicas todos nós possuímos, independente de qual religião nós venhamos a ser educados, independente de qual religião nós venhamos a adotar. Nós vamos ter essas noções gravadas em nós. Ainda assim, todos nós possuímos um apego ao corpo e às coisas materiais que é exagerado. Mas isso pode ser entendido como efeito da providência divina e do instinto de conservação ainda necessário para aquelas criaturas sem o suficiente esclarecimento a respeito acerca da vida espiritual. Então, todos nós sabemos que existe uma vida espiritual, todos nós sabemos que nós iremos habitá-la, todos nós sabemos que algo em nós sobrevive, mesmo que alguma coisa em nós morra. Só que, deparados com essa informação e vivendo a vida do corpo, todos nós possuímos um apego à vida material. Todos nós possuímos um apego ao corpo. Agora, parece um disparate que Deus nos construa dessa maneira e faça as coisas dessa maneira. Se nós temos uma realidade espiritual, viemos a habitar um corpo material, num planeta material, e ainda a divina providência coloca em nós um apego à vida material, coloca em nós uma vontade de ficar aqui. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe, Ele conhece as suas criaturas. E Ele procede de uma maneira em que nós vivamos a realidade material e vivamos a realidade espiritual e façamos o processo de evoluir entre ambas, de crescer, de nos melhorarmos, de nos sublimarmos nesse processo. Então a divina providência procede dessa maneira, faz dessa maneira, porque ela sabe que essa é a melhor didática que Deus pode usar com os seus filhos, com as suas criaturas. Desculpe, as suas criaturas mais inteligentes que somos nós. E como nós ainda estamos, nós que vivemos na matéria, ainda estamos transitando em diversos degraus evolutivos, nós vamos ter pessoas com um entendimento maior, como diz lá no primeiro slide, né? E algumas pessoas com menos entendimento, com menos patamares galgados no seu processo evolutivo. Então, é justo que todos nós vivamos dentro de um instinto de conservação que nos faculta preservar o corpo. Então existe um instinto dentro de nós, muito básico, que nos acompanha ainda desde as nossas formas mais primitivas, desde os nossos degraus mais primitivos, e esse instinto de conservação faz com que o nosso corpo, que a nossa razão material, se precave, se previna e mantenha a sua vida. Então, já que estamos encarnados, vamos aproveitar ao máximo esse processo da encarnação. Vamos aproveitar ao máximo evoluir, já que estamos vivendo a vida material. Então, criaturas não suficientemente esclarecidas acerca da vida espiritual vão se apegar de forma mais efetiva ao instinto de conservação. E pessoas mais evoluídas, através da sua razão, vão entender e vão trabalhar mais os aspectos espirituais. Mas todos nós teremos dentro de nós esses mecanismos de manutenção da vida material que faz com que nós tenhamos esse apego ao corpo e às coisas materiais. O problema é quando esse apego é exagerado. O problema é quando
nós exageramos na dose. Ficar no corpo o máximo possível e evoluir o máximo possível não é problema. O problema é o exagero no apego. Sem esse freio do apego, os seres deixariam prematuramente a vida e ainda negligenciariam o trabalho terreno. De grande importância ao nosso adiantamento, pois, graças a ele, a vida futura sai da simples intuição, passa a ser uma esperança e depois vira uma certeza. Então, esse apego ao corpo, esse instinto de preservação, se ele não existisse, ele faria com que muitos indivíduos, e nós percebemos isso, né? Muitos indivíduos deixariam prematuramente a vida. Nós percebemos, nós sabemos que nesse momento da transição planetária, as cargas emocionais e as cargas evolutivas, as cargas emocionais pesam sobremaneira nos indivíduos, e as situações que deveriam enfrentar, muitas vezes não possuem estofo moral dentro de si. Nós vemos uma debandada geral, muitos espíritos sofrendo as pressões da matéria e do momento, acabam tirando a própria vida, acabam aderindo ao suicídio. Isso já acontece. Apesar da noção da vida espiritual e apesar do instinto de preservação. As pessoas conseguem superar esses freios do apego e tiram a própria vida. Sem esses freios, isso seria quase uma tônica, né? As pessoas abordariam esse procedimento de forma muito mais imediatista, muito menos, por muito menos, as pessoas abandonariam a vida. E o intuito de reencarnar, o intuito de você ter um planeta Terra material, o intuito de ser essa didática que está implantada aqui, o intuito dela é que nós estejamos aqui o máximo de tempo possível. Que nós aproveitemos a nossa vida. Que nós tenhamos consciência. Nós tenhamos consciência do que está acontecendo. E que nós não negligenciemos esse tempo que estamos aqui. E, quando estamos aqui, é requerido de nós um trabalho constante, um aprendizado constante, uma entrega, seja por causa do nosso gênero, nas nossas fainas, seja por conta da manutenção que nós precisamos através dos recursos amoedados. Então, é requerido de nós um trabalho. E tudo isso é educação. Tudo isso promove a nossa evolução. Tudo isso promove o nosso adiantamento. Então, nós não podemos negligenciar nem o trabalho do dinheiro, nem o trabalho físico, nem o trabalho espiritual. Nós não podemos negligenciar no terreno humano, no terreno da Terra, não podemos negligenciar nenhum tipo de atividade. E para isso nós precisamos ficar aqui. Para nós ficarmos aqui, nós temos esses apegos. Mas precisamos entendê-los, precisamos compreendê-los, entendê-los que são como didática. E fazer o melhor possível estando aqui, honrando o corpo que nos recebe, honrando a sociedade que nos recepciona, fazendo o melhor dentro do trabalho que nos é exigido. Porque isso tudo tem importância, tem a importância de nos auxiliar a evoluir e ao nosso adiantamento. E conforme nós vamos passando, conforme nós vamos reencarnando na Terra, por diversas culturas, por diversas sociedades, por diversas famílias, em diversos gêneros, vivenciando inúmeros trabalhos, toda essa noção que nós temos, essa noção maior ou menor a respeito da vida futura, ela também vai calando dentro de nós, ela também vai se incrustando dentro de nós. E ela deixa de ser uma simples intuição. Ela começa, conforme nós vamos evoluindo, começa a se transformar numa esperança, e depois, quando nós atingimos as mais altas esferas evolutivas, quando nós já conseguimos colocar dentro de nós esse aprendizado moral, nós percebemos que ela se torna uma certeza. Nós começamos a receber
encarnados, começamos a receber notícias do plano espiritual, nós começamos a ter as nossas comunicações pessoais direcionadas unicamente a nós, e nós sabemos que as pessoas que os fazem só podem ser aqueles que nos antecederam nessa jornada. E nós passamos a ter certeza de que uma realidade espiritual existe e de que nós sobrevivemos ao decesso do nosso corpo e que podemos viver essa realidade espiritual mais cedo ou mais tarde. E faremos isso diversas vezes, todas elas voltando para a verdadeira vida, a vida espiritual. Conforme evolui, a criatura compreende melhor a realidade espiritual. O temor da morte diminui, ela compreende melhor a sua missão na Terra, passando a aguardar o fim dos seus dias de forma calma, serena e resignada. Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais o indivíduo evolui, quanto mais aspectos morais ele trabalha, quanto mais ele busca esse entendimento, ele compreende melhor essa realidade espiritual. Porque nós temos notícia do que é essa realidade espiritual. Nós sabemos o que ela é. Os espíritos que habitam a realidade espiritual, a vida espiritual, eles se manifestaram. Os espíritos vieram a Kardec, se materializaram para ele, mostraram através dos médiuns que eles estavam ali, que eles amavam, que eles compreendiam. Eles se apresentavam nas formas que envergavam na sua última encarnação. Eles eram conhecidos por Kardec. Kardec conseguia reconhecê-los nas materializações em que via. Então, essa realidade, quanto mais nós buscamos essa compreensão, quanto mais nós damos atenção para essa vida espiritual, mais nós vamos compreendendo-a. Quanto mais nós as estudamos, mais nós vamos percebendo a lógica que a acompanha. Nós vamos percebendo que os espíritos que estão ali estão vivos, estavam como nós há pouco tempo encarnados. Quando percebemos que eles vivem vidas pujantes, que eles possuem atividades, trabalhos, que eles se apresentam para nós sem conflitos, sem medos e sem aflições, nós percebemos que existe ali, no momento da transição, existe uma perturbação. Mas que essa perturbação é tanto menor e tanto menos prejudicial ao nosso equilíbrio, quanto mais nós compreendemos essa realidade. Quanto mais nós a entendemos e fazemos ideia mais acertada a respeito dela. O temor da morte diminui. Nós vamos compreendendo porque, estando aqui, estando encarnados, envergando um corpo físico no mundo material, nós compreendemos que estamos aqui em uma missão. Não uma grande missão de mudar o mundo. Nós temos uma missão particular. Cada um de nós está aqui para evoluir. Cada um de nós está aqui para fazer o melhor com aquilo que recebe, com o corpo que recebe, com o gênero que recebe. Cada um de nós está aqui para fazer o melhor na família que o acolheu. Cada um de nós está aqui para fazer o melhor, a melhor missão dentro da sociedade que nos acolhe. Nós estamos aqui para fazer o melhor dentro da profissão que nós abraçamos. Dentro do estudo que nos capacita. E quando nós percebemos que nós precisamos nos dedicar e percebemos que isso passa pela nossa vontade, pelo nosso aspecto, desculpe, que nós precisamos ter essa participação, nós percebemos que a nossa passagem pela Terra, ela tem um fim útil. A passagem pela Terra tem um objetivo. Nós não estamos aqui passando dificuldades de varde. Nós não estamos aqui enfrentando a nós mesmos de forma inútil. Há um propósito. Há o que evoluir, há o que se trabalhar. Nós estamos aqui e precisamos responder pela oportunidade que estamos tendo. E quando a vida passa, quando nós chegamos lá no fim da nossa vida, na nossa velhice,
todo esse caminhar, toda essa bagagem que nós colhemos de passagem pela nossa vida, toda essa evolução, toda essa compreensão que acumulamos, faz com que nós tenhamos uma velhice calma, uma velhice serena e resignada, sabendo que mais cedo ou mais tarde seremos chamados para a realidade espiritual, mas nós sabemos o que existe lá e sabemos o que fizemos de melhor na nossa vida e não teremos medo, nós nos entregaremos a essa experiência sem reservas. Compreender a realidade espiritual ajuda a direcionar de modo diferente seus pensamentos e a encarar de outra maneira o trabalho. A apreciar o presente e planejar o futuro, por entender que o futuro depende de como nós nos encaminhamos hoje. Então, a ferramenta que o espírito utiliza para fazer essas compreensões é o próprio pensamento. Precisamos compreender esse mecanismo. Precisamos apreciar o que é o verdadeiro pensamento e trabalhar nesse processo. E nós precisamos planejar o nosso futuro. Nós temos livre-arbítrio e temos consciência suficiente para isso. E sabemos que o nosso futuro depende de como nós nos encaminhamos hoje. Coceirinha na garganta, né? Por causa do ar-condicionado. Mas sigamos em frente. Então, essa compreensão ajuda a direcionar os nossos pensamentos e apreciar o presente e planejar o futuro. O futuro depende de como nós nos encaminhamos hoje. E o hoje depende de como nós compreendemos essa realidade e de como direcionamos o nosso pensamento. O pensamento é a ferramenta mais poderosa que o espírito possui e, se ele não for conduzido, eles são como Kardec define as paixões, como os espíritos definem a paixão para Kardec, dizendo que eles viram cavalos sem nenhum tipo de controle. Então precisamos cuidar dos nossos pensamentos, que é uma ferramenta poderosa que todos nós possuímos, mas precisa ser conduzido pela nossa razão. A certeza que nós temos, depois dessa compreensão, que nós vamos encontrar os nossos amigos depois que nós desencarnarmos, que nós vamos reatar as relações que tivemos na Terra, que não vamos perder nenhum fruto do nosso trabalho, que nós vamos evoluir incessantemente a nossa inteligência até que ela seja quase perfeita, isso nos dá paciência para esperar e coragem de suportar os cansaços da vida terrestre. Então, a nossa razão, os fatos da vida e do desencarne vão nos trazer as certezas de que aqueles que foram antes, os nossos queridos, os nossos amados, nós os encontraremos depois que o corpo físico morrer. Nós vamos reatar todas as relações que nós tivemos na Terra, tanto as relações agradáveis como aquelas relações difíceis. Então não há como fugir. Nós precisamos todos trabalhar em conjunto e viver em harmonia. Então não existe nós não perdoarmos, não existe nós não nos relacionarmos, não existe nós abandonarmos. Nós precisamos manter os laços, porque eles serão reatados quando nós estivermos na realidade espiritual. Nós vamos ter a certeza também de que tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós nos empenhamos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós construímos dentro do nosso espírito, que é o tesouro que não enferruja e a traça não come e os ladrões não roubam, isso nos acompanha, o fruto do nosso trabalho de evolução. E a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa compreensão, ela evolui até a perfeição. Então nós temos muito ainda que o fazer. Nós ainda temos muitas travas, muitas limitações,
às vezes pela cultura, às vezes pelo gênero, às vezes por nós mesmos, e nós precisamos superar, nós precisamos ampliar as fronteiras da nossa inteligência e da nossa compreensão, porque isso não para de evoluir nunca. Nós somos indivíduos, criaturas que não possuem uma fronteira final. Nós estamos sempre evoluindo. E diante de tantos elementos positivos, nós vamos compreender e vamos ter a paciência de esperar e a coragem de suportar esse período que estamos na Terra, esse cansaço da vida terrestre, essas dificuldades, esses desencantos, essas desilusões. Tudo isso faz com que a gente encare cada vez mais essa realidade espiritual e promova em si mesmo a melhora para que a gente possa, no futuro, viver encarnações mais favoráveis, não tão dificultosas, porque nós planejamos e nós idealizamos assim para nós. Para nos libertar do temor da morte, devemos encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, penetrando pelo pensamento o mundo espiritual e fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Mas para isso é necessário a aptidão de nos desprendermos da matéria. Então Kardec deixa claro para nós, o corpo material nós o abandonaremos, invariavelmente. Então nós precisamos fazer um pequeno exercício diário. Esse apego, esse instinto de conservação que nos mantém presos à matéria, nós precisamos também compreendê-los e gradativamente ir trabalhando. Essa aptidão de nos desprendermos da matéria, ela também é uma condicionante. Porque nós precisamos olhar o fim da vida material sob o seu verdadeiro ponto de vista. Então, nós precisamos analisar a vida material e o fim dela do verdadeiro ponto de vista, que é o ponto de vista do espírito, é ele que sobrevive. Então, em algum momento, daqui até o momento do nosso desencarne, em algum momento, nós vamos nos encontrar com o fim da vida material e vamos olhar a vida material pelos olhos da vida espiritual. A vida material cada vez mais vai se afastar de nós, o corpo vai se desagregar, mas a visão do espírito acerca dessas coisas vai continuar existindo. Nós vamos ver o plano material ficando para trás. Nós vamos ver a nossa vida material ficando para trás. E quem vê nesse ponto de vista é o espírito que ainda está vivo. E ele precisa encarar dessa maneira, ver dessa maneira, que ele é espírito e que a vida material que ele estava envergando, a personalidade que ele detinha, agora se esvai. Mas ele, com o que aprendeu e com o que evoluiu, continua vivendo, analisando e percebendo. Já que estamos encarnados, nós precisamos fazer esse exercício de entrar na realidade espiritual com a ideia mais exata possível. Nós temos as nossas intuições, nós temos as nossas instruções, os espíritos a descrevem da melhor maneira que eles são capazes, mas nós temos que fazer o esforço de formar uma ideia, a melhor ideia possível, a mais exata possível. Quando chegarmos lá, nós vamos comparar o que vamos ver com aquilo que imaginávamos. Se nós fizermos uma ideia tão exata quanto possível, a realidade espiritual não vai nos assustar, a realidade espiritual não vai nos impactar. Nós vamos conseguir vê-la e compreendê-la pela ideia que fazíamos quando estávamos encarnados. Claro que não precisamos viver a morte enquanto estamos encarnados, mas precisamos compreender que somos espíritos e que esse corpo físico em algum momento vai sucumbir. Então vamos olhar além do decesso do corpo, vamos olhar além do temor da morte. Se existe um lugar para onde iremos, se existe uma vida que vamos viver, como ela é. Vamos fazer uma ideia tão exata quanto possível. E para isso nós precisamos fazer esse exercício de desprender da matéria. Então, se eu fosse abandonar meu corpo hoje,
o que eu ia ver do outro lado, como eu veria essa realidade, como eu imagino ela se desenvolvendo. E o que é que eu sentiria abandonando a vida material que possuo? As pessoas, os títulos, a personalidade que vivo hoje. Então precisamos compreender que essa personalidade se expressa nesse corpo e nessa circunstância, mas quem a promove é o espírito, que por momentaneamente, não consegue lembrar de todas as suas encarnações. E tendo uma ideia muito vaga da realidade espiritual que o espera. Mas, como eu serei quando fizer a grande viagem? Como eu vou me comportar? Como eu pensarei a respeito disso? As informações que eu tenho são suficientes para chegar neste novo país, tendo uma ideia tão exata quanto possível dessa realidade? Então são pequenos exercícios filosóficos, mentais e espirituais que nós podemos realizar, sem prejuízo nenhum de viver na matéria. Mas, agora olhando a matéria e a vida que temos aqui, com os olhos daquele que vai evoluir e um dia vai ter que deixar tudo aquilo que representa a matéria para entrar na realidade espiritual. No espírito mais atrasado e materialista, a vida na Terra prevalece sobre a vida espiritual. E apegado às aparências, não distingue a vida real além do corpo. Aniquilando o corpo, tudo lhe parece perdido e desesperador. Então Kardec coloca para nós uma característica que de repente nós podemos perceber através da maneira como nós nos sentimos. Então, imaginando se o nosso corpo sucumbe e nós nos sentimos desesperados e perdidos, é porque a nossa bagagem espiritual está muito aquém. Significa que nós estamos atrasados no nosso processo de aprendizado. Significa que nós somos espíritos demasiadamente materialistas. E que nós não estamos observando a realidade espiritual. Nós não estamos olhando para isso. Nós estamos vivendo as aparências físicas, as aparências da matéria. E a vida real, além do túmulo, além do fim do corpo físico, para nós é uma grande incógnita. Nós estamos sem a bagagem que nós devemos usar para entrar na realidade espiritual. Viveremos com certeza perturbações e desequilíbrios. Vamos lamentar não termos oportunizado para nós mesmos o conhecimento dessa realidade espiritual, que já temos a informação, que nós temos a intuição, que nós já encontramos de alguma forma, nós não estamos observando e ela nos fará falta. Mas, se ao contrário, nós focarmos o pensamento na alma, no espírito, no ser real, que a tudo sobrevive, lastimaremos menos a perda do corpo, sendo este antes fonte de misérias e de dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível no seu desenvolvimento moral. Então, se nós já temos o nosso desenvolvimento, se nós já temos a nossa bagagem, se nós já fazemos uma ideia mais ou menos precisa, ou mais precisa possível da realidade espiritual, nós não vamos lastimar tanto assim a perda do corpo. Quando chegar o momento de abandonarmos o corpo, nós não vamos lastimar tanto assim. Nós vamos perceber que ali nós passamos por dificuldades, por aprendizados, por dores, e agora acabou. Agora vamos viver uma outra condição. Nós vencemos o mundo, como disse o Cristo. Tende fé, tende paciência. Eu venci o mundo e vocês também podem vencê-lo. Então vamos viver a vida do Espírito, a vida real, do ser real que sobrevive. E a vida na Terra, a vida no corpo físico, vai ser para nós aquele aprendizado tão necessário, mas que nós alcançamos o nosso desiderato. E para isso nós temos que temos que ampliar o nosso desenvolvimento moral. As características morais do espírito. Os elementos que o Cristo nos apontou como sendo necessários
para uma boa vida material e uma boa entrada na realidade espiritual. A paciência, a caridade, a irmandade, o perdão, a vivência da justiça, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Quando fazemos isso, nós ampliamos esses aspectos morais da nossa alma. Nós colocamos na nossa alma os elementos necessários para que essa transição do corpo para a realidade espiritual não nos aflija, não nos magoe, não nos perturbe, não nos tire, não nos acovarde, não nos tire a nossa tranquilidade e o nosso equilíbrio. Esse desenvolvimento moral é o exercício diário de cada um de nós, é a busca de cada um de nós vivendo na matéria. É não negligenciar o trabalho, não negligenciar o corpo, não negligenciar o aprendizado, não negligenciar os convites da vida para que nós aprendamos pelo amor. Se nós o fizermos, nós desenvolvemos a nossa moral e passamos para a realidade espiritual com menos apuros. Assim, então, podemos entender que o temor da morte decorre da noção insuficiente sobre a vida espiritual, da necessidade de viver através do instinto de conservação e do receio que nós temos da destruição total. Igualmente estimula o secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza, cujo temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando a certeza está completa. Então, essa noção insuficiente da vida espiritual nos traz esse temor. Esse apego exagerado que o instinto de conservação nos traz, essa necessidade de viver, aumenta o nosso temor. Esse receio que nós temos, que tudo vai se destruir, chegar num ponto final, num abismo final, aumenta o nosso temor. E igualmente nós secretamente ansiamos, nós desejamos, mesmo que não o falemos, secretamente nós desejamos que exista a realidade espiritual. Nós desejamos que ela seja pujante e ela seja repleta. Nós desejamos que a nossa alma, sim, sobreviva ao corpo. Nós desejamos isso. É um anseio secreto que todos nós temos. E esse anseio segue velado ainda por essa incerteza. Mas que essa incerteza diminui conforme nós ampliamos a nossa moral, conforme nós ampliamos o nosso cabedal de conhecimento, conforme nós realizamos o desprendimento contínuo do nosso espírito das coisas materiais. Quando nós fazemos isso, essa certeza vai crescendo até que ela está completa. E então esse medo, esse temor da morte do corpo, ele desaparece. Então, o temor da morte ele é necessário. Mas nós temos como apurar o nosso passo, nós temos como ampliar as nossas capacidades e nós temos como sofrer menos esses aspectos inerentes à vida. Esse temor, ele decresce conforme aumenta em nós essa certeza de que somos espíritos, de que o corpo é só uma passagem pela vida material, que o espírito sobrevive e que nós nos encontramos com aqueles que nos antecederam e levamos tudo aquilo que conseguimos acumular em nosso espírito. Como tal situação necessita de evolução ao ser imaturo, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, Deus entende que é prudente não deslumbrar as criaturas ainda em processo evolutivo com tal ideia, pois elas negligenciariam o presente necessário ao seu adiantamento intelectual. Então, uma criatura que não compreenda tal dispositivo, que não compreenda tal didática, se nós a deslumbrarmos com essa possibilidade da vida futura, ela vai negligenciar a vida presente, ela vai negligenciar os momentos presentes.
ela não ia suportar essa perspectiva muito positiva e sedutora do futuro melhor. Então, coloca Deus junto com a sua falta de evolução, coloca ele, com a sua falta de visão, coloca ele essa necessidade e esse apego de viver a realidade material. Mas a partir do momento que superamos a nossa ignorância, que conseguimos galgar e impulsionar a nossa evolução, que temos a certeza a respeito das coisas do Espírito, essa ideia sedutora do futuro melhor, muito positiva na sua perspectiva, passa a nos acompanhar e nos dar a certeza de que nós também venceremos o mundo. Que nós nos adiantamos intelectualmente, compreendemos essa realidade e podemos vislumbrá-la sem antecedê-la, sem tirar a nossa vida e voltar rapidamente para lá. Sabemos que quanto melhor a cumprimos, melhor a encontraremos a vida espiritual depois, dentro das características necessárias do adiantamento intelectual e da evolução que cabe a cada um de nós realizar enquanto encarnado. O Mestre Jesus e os primeiros mártires da sua doutrina não apresentaram temor nenhum diante da perspectiva de desencarnar, pelo entendimento e compreensão que já haviam desenvolvido, dando exemplo de entrega e confiança de suas vidas à providência espiritual maior. Então nós vimos lá no cristianismo primitivo, mas claro também, aqueles indivíduos ouviram o Mestre, eles acompanharam o Mestre, talvez eles comeram com o Mestre. Então eles tinham tanta certeza, os seus temores estavam tão diminuídos, aquilo que o Mestre lhes falou fez tanto sentido nos seus espíritos, que mesmo diante de encarar a morte no circo romano, ou de sofrer as agruras por viver essa nova realidade que o Cristo lhes apresentava, eles preferiram morrer, eles preferiram desencarnar, a perder a oportunidade de entrar na realidade espiritual com as luzes que o Cristo lhes apontava. Temos o exemplo no passado. Depois disso, nós tivemos todas as apresentações que os trabalhadores que o Cristo enviava para nos trazer essas lembranças, para nos trazer novas informações e para nos dar o exemplo, tal qual como Cristo dera, essas informações todas nós já possuímos. Modernamente, nós temos os meios de comunicação e de informação, nós temos acesso, ninguém nos impede de buscar. Então, cabe a cada um de nós fazer essa busca, realizar em si essa compreensão e colocar para si mesmo o seu processo evolutivo, trabalhar para o seu processo evolutivo, aumentando os seus conhecimentos, fazendo ideia o melhor possível da realidade espiritual, para que nós não sejamos colhidos com surpresas desagradáveis quando nós realizarmos a grande passagem para a vida espiritual, abandonando aqui tudo aquilo que é material. Só levamos o nosso aprendizado, a nossa evolução. Então não há por que ter medo de desencarnar, não há por que ter medo do fim do corpo físico. Há sim que se preparar para que o espírito não tenha medo de si mesmo ao entrar na verdadeira vida. Não se envergonhe da sua trajetória ao entrar na verdadeira vida. Não se envergonhe quando chegar na realidade espiritual e encontrar aqueles que o antecederam e que fizeram um bom trabalho. E que agora lamentam junto conosco, porque nós não nos preparamos, nós não nos desenvolvemos, nós não demos atenção a todos os chamados para o aprendizado que chegam até nós. Dentro da doutrina espírita, estudamos muito sobre esses aspectos. E é necessário que o façamos, é necessário que todos o fizessem. Nós temos grupos de estudo, nós temos livros, nós temos orientadores. E essas informações estão disponíveis, bastando para que nós as busquemos. Os centros espíritas, a doutrina espírita é capaz de nos auxiliar, é capaz de trazer essa instrução tão necessária que os espíritos nos orientam que o façamos. Vamos erguer o nosso pensamento em oração, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que todas as lições que a doutrina espírita encerra possam fazer parte da nossa vida. Que nós não negligenciemos
mas nem um dia acerca do entendimento e do aprendizado que nos cabe realizar. Devemos utilizar o nosso livre-arbítrio em nosso favor. Devemos buscar realizar e não negligenciar mais o trabalho que cabe a cada ser no seu processo evolutivo. Que o Mestre Jesus não se canse de nós, que os seus trabalhadores estejam sempre conosco e que nós tenhamos ele como a luz do nosso horizonte. Que assim seja.